Renata na área. Tô aqui pra gente dar uma revisada naqueles conteúdos que a gente viu ao longo desse primeiro semestre, para fazer uma excelente prova de recuperação semestral e conseguir começar esse segundo semestre daquele jeito, beleza? Ó, já separa o seu lápis, sua borracha, caneta e o seu papel para você ir anotando essas dicas, essas ideias que a gente vai trabalhar aqui, ok? Ó, o primeiro assunto que a gente vai comentar nessa aula vai ser sobre porcentagem, fechou? Então, para a gente relembrar a ideia de porcentagem, estou trazendo aqui o seguinte: porcentagem. Porcentagem, o nome já fala, é por 100. Então, a porcentagem é uma fração, nada mais nada menos que uma fração em que o denominador dessa fração é o 100. Fechou? Massa. Aí quando acontece isso, a gente denota por um símbolo. Que símbolo é esse, prof? É o tananana por cento. Fechou? Massa, perfeito. Lembrando, fração, toda fração é divisão. Quando eu divido, pode dar um número decimal. Então, o número decimal corresponde também a uma porcentagem. A gente vai dar uma analisada nisso também, ok? Então, ó, taxa percentual é o que eu acabei de escrever ali em cima. Então, x sobre 100 a gente pode dizer que é a mesma coisa que x%. Por exemplo, 5% significa 5 por 100, ok? E 5 por 100 está associado com esse número decimal, 0,05, fechou? Divide por 100, anda duas casas aqui para a nossa esquerda, fechou? O que eu quero que você entenda é que 0,05 corresponde a 5 sobre 100, que corresponde também a 5%. Então, toda vez que você olhar para um número decimal, eu quero que você pense que ele também está associado a uma porcentagem, beleza? Uma porcentagem. Então, à direita da vírgula vai estar a casa das dezenas e aqui a casa das unidades da minha porcentagem. Fechou? Obviamente aqui então vai ser a das centenas. Então, um número, por exemplo, 1,25. 1,25, número decimal 1,25. Ele está associado a uma porcentagem. É a mesma coisa que, ó, aqui, unidade, dezena, centena. A mesma coisa que 125%. Unidade, dezena, centena. Beleza? Assim que a gente converte, né? Para trocar de porcentagem para decimal, decimal porcentagem, para fração, ok? Massa. Mas o que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba a ideia associada a uma porcentagem. Então, quando eu falo quanto que é 30% de 750, eu preciso que você saiba fazer isso. E como é que você faz? Ó, tem vários jeitos. O jeito tradicionalzão, 30% de 750. Como é que você faria? Pega o de transforma em uma multiplicação e 30% é 30 por 100. Fechou? 30 sobre 100. O de é uma multiplicação, 750, coloca 7, 5, 0. Agora é só fazer as contas. Esse 0 voa com esse 0 voa aqui com esse 0. Então aqui só sobra um no denominador, aí fica 3 vezes o 75, né? 75 a 75, 150. Com mais 75 vai dar os meus 225. Beleza? Ah, professor, não entendi, foi muito rápido, não peguei. Não tem problema, vai na manha. Ó, pegue e anota, ó. 300%, 300 por 100 vezes o de 750. Divide embaixo, multiplica em cima, ok? 750 dividido por 100 vai dar 7,5, ok? Anda as duas casas com a vírgula. 7,5 vezes 30. Esse zero é como se tivesse um 10, né? Então vai ficar andando uma casa aqui. Então vai ficar 75 vezes 3, a mesma coisa. E 75 vezes 3 vai dar o mesmo resultado, né? O que eu quero te propor? Eu quero te propor que você tenha noção de porcentagens que são especiais. Porque a partir dessas porcentagens que são especiais, a gente consegue montar todas as outras
porcentagens, fechou? Então, porcentagens especiais. Falei fração? Não, era porcentagem, fechou? Então, se liga só. Tô ficando doido. Olha só. Quando você fala 30% de 750, o seu 750 é o todo. E o todo está associado a uma porcentagem. Qual é a porcentagem que representa o todo, o total? O 100%. Então, 750 representa o meu 100%. Ok? E aí a gente pode ir brincando com as porcentagens. Por exemplo, quando a gente fala 50%, 50% a gente está falando sobre a metade, ok? Metade do todo. Então, aqui, logicamente, a gente pensaria na metade dos 750. Cara, pensa aqui comigo, para você fazer de cabeça essa conta. Vai ficar assim, ó. 750 é 700 mais 50, ok? Então, você poderia fazer a metade dos 700 e a metade dos 50 para obter a metade de 750. Então vai ficar assim: metade dos 700 vai dar 350, metade dos 50 vai dar 25. Beleza? 350 com 25 vai dar os seus, isso mesmo, vai dar o seu 375. Esse 375 está associado com o seu 50%. Beleza? Massa. E aí a gente pode ir brincando com essas porcentagens. Então, 50% é uma porcentagem importante. Ó, outra porcentagem importante, 25%. É a metade da metade. Você pode seguir pela mesma ideia. Outra porcentagem que é importante você saber como fazer rápido, 10% e 1%. 10% e 1%. Por que, que você precisa saber e por que, que é rápido e fácil? Porque é só você pensar que do 100% do seu total para chegar no seu 10%, você vai dividir isso aqui por 10, ok? Então aqui você também dividiria por 10, ou seja, anda uma casa com a vírgula. Vai dar quanto? 75. E do 100% para chegar no meu 1%, eu divido por 100. Eu ando duas casas com a vírgula. Então aqui seria quanto? 7,50, que é a mesma coisa que 7,5. Beleza? Então, essa é a ideia por trás. Então, a gente consegue calcular rápido. Pô, ó, quanto que é 1%, quanto é 10%? E, professor, mas tá, não entendi. Aqui não tem que calcular 30%? Sim. Aí, o que, que você pode pensar? Que o 30% ele é a composição de porcentagens que são fáceis. Então, por exemplo, se eu pego 3 vezes o meu 10%, eu formo o meu 30%. Então, essa vai ser a lógica que a gente vai pensar. Então, ó, se eu sei calcular 10% rápido, 30% também vai sair rápido também. Então, é só você pegar o 10%, aí ó, só pegar o 10% e multiplicar por 3. 30% é esse daqui vezes 3. Monta essa tabelinha, ela vai te ajudar a conseguir fazer essas questões de uma maneira mais simples e mais rápida. Aí, ó, 75 vezes 3, que é o que apareceu aqui quando a gente montou nessa outra estrutura. Vai dar o mesmo resultado, vai dar os seus 225. Beleza? Então, ó, essa estruturazinha eu adoro montar. Eu acho massa demais. Ó, e aí a gente pode obter outras, por exemplo, que ajudam em algumas montagens. 5%. Como é que você vai pensar? Pô, é a metade do 10%, ok? Então, sabendo 10%, sabendo 1% e sabendo 50%, você consegue montar várias outras porcentagens, ok? Show de bola! Bora para esse segundo exemplo aqui, ó. Nesse segundo exemplo, eu quero calcular 18% desse valor. Poxa, prof, tá esquisito esses valores aí. É, uai, nem só de suco de morango a gente vive. Tem que aparecer umas coisas esquisitas mesmo pra gente pensar. Olha só como é que a gente faz. Vou fazer desse jeito que eu te mostrei aqui, ó, 18%. 18% eu posso fazer uma seguinte combinação. Eu posso pegar 20% e tirar 2%. É uma possibilidade, ok? E como é que eu faria o 20%? Ah, 20% é 10% duas vezes. E o 2%? Uai, é o duas vezes o meu 1%. Fechou?
Não tem dor de cabeça. Monta a tabelinha, faz as contas com calma que vai dar certo, ok? Outra forma de você pensar, não é única, né? Então você pode pensar que o 18% ele é 10% com 5% com 3% e vai juntando esses trem. De boa? Ó, 18% de 1.210, ó. Vou pensar que o meu 1.210 ele é o meu total. Ele é o meu 100%. Beleza? E aí, o meu 10%, como é que eu faria? Anda uma casa com a vírgula. 10% aqui, daqui para cá, dividido por 10. Então, daqui para cá eu vou também fazer a mesma coisa, dividir por 10. Vai dar quanto? 121. Beleza? E se eu quero 20% então? Uai, pego isso e dobro. Pego isso e dobro. Tchu, 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 tchu. Multiplico por 2, multiplico por 2. Vai ficar 2 vezes 121, 242. Show? Já sei o meu 20%. Como é que eu vou calcular o 2% para fazer a subtração? Uai, na mesma lógica. Determino quem é 1% e dobro ele. 1%, eu posso pegar o 100% e andar duas casas com a vírgula. Ou pego 10% e divido por 10. Vai dar no mesmo. Fechou? Então pego esse e divido por 10 ou pego esse e divido por 100. Fechou? E aí, ó, anda duas casas com a vírgula no, do 100%, vai dar 12,10. 12,10 ou 12,1, mesma coisa. 2% vai ser o dobro disso. Então, vai ficar 12 o dobro, 12, 12, 24. 0, com 0,1 vai dar 0,2. Pronto, a gente já matou a ideia, ok? Aí, ó, se eu quero calcular o 18%, é só eu pegar o 20%, vou circular, se você pegar o 20% e tirar 2%. Beleza? Não tem segredo. Não tem segredo. E que vai ficar 242 menos 24,2. Show? Fazendo essa continha, bora fazer aqui rapidinho no cantinho, ó. 242 menos 24,2. Ó, coloca a vírgula, coloca o zero. Ok? 0 menos 2 não dá, pega emprestado. Aqui fica 1, aqui fica 10, aqui vai dar 8. Desce a vírgula, vai ficar 3 empresta 1, 11, 4 vai ser 7, ok? 3 menos 2, 1, desce o 2, 217,8. Pronto, matamos a questão. Ok? 217,8. Show? Às vezes, se você fosse fazer desse jeito tradicionalzão, você ia se perder nessas multiplicações e tudo. Aqui com um procedimento rápido, fácil, você consegue pô, 10%, 10%, combinou, pronto, somou, subtraiu, pronto, achou a porcentagem. Fechou? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e montar vídeos curtos, para dar tempo de você ver com calma, parar, pausar, escrever, anotar, dar uma respirada, beber uma água, ok? E ir em sequência esses vídeos. Então, eu vou pegar esse vídeo, vou finalizar ele por aqui. No próximo a gente já vai continuar com outro assunto que também é super importante, fechou? Então, até o próximo. Valeu!